A palavra cristão, ela significa pequenos Cristo. E nós somos chamados pela palavra de Deus para sermos imitadores de Deus. Um dos textos que é muito desafiador é o texto de João, capítulo 4, no versículo 34. O contexto é quando Jesus estava ali no poço e encontrou com uma mulher samaritana. E Jesus ficou naquele local enquanto seus discípulos foram até a aldeia para comprar alimento. E ao retornarem, que perceberam que ele estava conversando com essa mulher, eles chamaram a Jesus para alimentar-se. E no versículo 32, Jesus respondeu: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe teria trazido algo para comer? E no 34, Jesus explica dizendo: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. É um texto bem desafiador para aqueles que seguem a Cristo e que andar nas suas pisaduras, que quer ser imitadores de Deus. A palavra de Deus também, na carta de 1 João, ele falou aqui no versículo 6, quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Então, se o discípulo, se a pessoa declara ser um seguidor de Cristo, a palavra de Deus, ele diz, é imperativo, que deve andar como Cristo andou. E a gente observa também na carta aos 1 Coríntios, quando Paulo ele escreveu àqueles irmãos, ele falando: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós somos assim intimados pela palavra do Senhor de sermos imitadores de Deus, de sermos imitadores de Cristo. E para isso nós precisamos conhecer Jesus, conhecer a Cristo, saber a sua obra, o que ele fez, seu comportamento, seu procedimento diante da dificuldade, diante das aflições, para que nós possamos também andar como Cristo andou. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 40, aqui o texto diz: o discípulo não pode estar acima do seu mestre. E, entretanto, todo aquele que completar condignamente seu aprendizado será como mestre. Então, nós somos convidados a aprender do mestre. Uma das maiores dificuldades hoje é que os discípulos, eles se tornam tardios para o aprendizado. Ele se torna lento para o aprendizado. Não aproveita as oportunidades que é dada pela comunidade, a igreja, para que ele possa vir a estudar e a crescer espiritualmente nas coisas relacionadas a Cristo. Então, a Bíblia diz que o discípulo, ele não é maior do que o mestre, mas se ele for bem instruído, se ele completar condignamente o seu aprendizado, ele pode ser como mestre e andar como ele andou e fazer a obra que ele andou fazendo. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, quando Paulo ele escreve aqui a esses irmãos, ele fala no versículo 16: sendo assim, suplico que sejam meus imitadores. A gente olhando para a vida de Paulo, olhando o ministério de Paulo, o que ele sofreu por causa de Cristo, por pregar o Evangelho, seguindo as pisaduras do Mestre. Ele diz: sendo assim, suplico que sejas meus imitadores. 17. Por esse motivo, vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará a lembrança do modo como vivo em Cristo Jesus,
em conformidade com o que eu ensino, por toda parte, em todas as igrejas. Um ponto crucial na vida de Paulo é que Paulo ele não era apenas de palavras. Paulo ele era de atitudes. Paulo ele ensinava e o seu procedimento seguia o seu ensinamento. Então ele aprendeu do mestre. E quando o discípulo ele aprende, ele crê nas palavras do mestre, ele vai andar, ele vai falar daquilo que ele crê. A palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo ele diz assim: assim está escrito, criei, por isso declarei. Com este mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e, por esse motivo, falamos. Então, quando nós aprendemos de Cristo, cremos em Cristo, nós vamos também estar falando da nossa fé. E falar da nossa fé é viver a nossa fé. É mostrar com o nosso procedimento as palavras que saem de nossa boca. É comprovar as palavras ditas por nós pelo nosso procedimento, pelo nosso agir, pelo nosso andar. Então, é isso que Paulo ele está falando aos Coríntios. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 32 ao 11:1, nos diz assim, Paulo falando ainda a esses irmãos, ele diz: não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. Então, é idêntico com o que Jesus ele veio fazer. Jesus não procurava o bem para si próprio, porque ele sabia qual era a missão dele, qual o propósito da sua vinda. Mas tudo o que Cristo fez foi em benefício do homem, para que pudessem ser salvos. E Paulo estava exatamente falando no versículo 33, também eu procuro agradar a todos de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, né? Mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. E no versículo 1 do capítulo 11, ele vem dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o que Paulo estava falando nos versos anteriores é porque ele estava imitando ao Senhor Jesus. A vida de Paulo era em prol dos discípulos, em prol dos irmãos, em prol do bem-estar espiritual da igreja do Senhor, dos discípulos de Cristo. Então, Efésios capítulo 4, no versículo 32 ao capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo, escrevendo a esses irmãos de Éfeso, ele diz no versículo 32, pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Então, ser imitador de Cristo, ser imitador do Senhor, é perdoar uns aos outros, além da propagação do Evangelho, além de se importar com as pessoas, tentando salvá-los, resgatar das trevas, como diz Colossenses 1,13, transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, Paulo ele orienta aqui aos irmãos de Éfeso, pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou
em Cristo. Versículo 1 do capítulo 5. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Como nós devemos imitar a Deus como filhos amados? Perdoando-vos uns aos outros, amando uns aos outros, importando-se com o ser humano, trazendo para a salvação. Ser imitador de Deus. Deus mandou Jesus para salvar o homem pecador. Deus se manifestou em Cristo para salvar o homem pecador. Então, nós precisamos imitar a Deus, que veio a esse mundo para salvar o que estava perdido, que é exatamente cada um de nós que estávamos perdidos, estávamos em trevas, mas Ele, sendo a luz para esse mundo, nos resgatou do império das trevas. Jesus, sendo a luz desse mundo, nos tirou do laço de Satanás, que havia nos prendido para satisfazer a sua própria vontade. Então, o Senhor Jesus, Ele nos libertou. E Paulo, o Espírito Santo, orienta cada um de nós. Sejamos imitadores de Deus, sejamos imitadores de Cristo, sejamos imitadores de Paulo, como Ele é de Cristo. E vamos cumprir a grande missão do Senhor, que é pregar o Evangelho de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Aqui, Paulo, ele escreve essa carta após ter recebido notícias dos irmãos de Tessalônica. A igreja dos Tessalonicenses é um exemplo assim extraordinário para a nossa fé. Essa igreja foi estabelecida por Paulo em sua viagem, em uma de suas viagens, e passou muitas tribulações. Eles tiveram muitas dificuldades na divulgação do evangelho aqui em Tessalônica. Foram perseguidos pelos judeus. E Paulo teve que sair fugido dali, foi enviado pelos irmãos devido às perseguições. E ele estava angustiado, esperando uma notícia desses irmãos. Timóteo e Silas haviam ficado na região. Logo que eles chegaram, Paulo fala no capítulo 3, versículo 6 de 1 Tessalonicenses, dizendo: agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias a respeito da fé, do amor que tendes. Ele nos relatou que é permanentemente a vossa lembrança afetuosa quanto a nós, e que é grande o vosso desejo em nos ver pessoalmente, da mesma forma como nós ansiamos por ver-vos. E então Timóteo e Silas trouxeram essas notícias boas para Paulo, falando como é que estava a fé desses irmãos, o amor que eles tinham uns pelos outros, o amor que eles tinham por Cristo, como eles realmente estavam vivendo. E essas palavras, essas notícias que Timóteo trouxe, no versículo 7, diz aqui Paulo: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nos sentimos encorajados, né? Quando soubemos da fé que tendes. E é bem interessante isso aqui, porque no versículo 8 ele diz: porquanto se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida. Então, a firmeza em Cristo, o andar com Cristo, imitar a Cristo, era algo que esses irmãos de Tessalônica, eles tinham aprendido de Paulo. Quando nós olhamos para o primeiro capítulo do 1 Tessalonicenses, nós vamos ver um contexto de ações de graça. Paulo, falando no versículo 2, que sempre agradece a Deus por todos vós, por eles, né? Mencionando-os nas orações de Paulo, em agradecimento. Paulo fala no versículo 3, recordando-nos constantemente na presença de nosso Deus e Pai do vosso trabalho, do resultado da fé de vocês, né? Da fé operosa, do amor fraternal, abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele diz no versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleito por Ele. É que é impressionante como nós podemos ver esse testemunho de Paulo a favor dos irmãos de Tessalônica, que eles tinham uma fé, mas uma fé que operava, uma fé ativa, uma fé que levava à obediência, que isso é o resultado da fé. Ele faz a partir do versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sábeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. Então Paulo ele começa a falar aqui aos irmãos que a pregação do evangelho no meio daqueles irmãos, dos tessalônicos, não foi simplesmente de palavra, mas foi também de poder, foi também de procedimento, do procedimento desses irmãos. Eles não apenas falavam, mas eles também procediam de acordo com o que eles ensinavam. E o versículo 6 diz que, de fato, vos tornaste nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebeste a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então, eles tornaram discípulos, não somente no sentido de receber as orientações de Paulo, obedecer às orientações de Paulo, mas discípulos do Senhor. Que coisa linda! Ele fala no versículo 7, dessa forma vos tornastes o padrão de fé. Veja que declaração do Espírito Santo. Esses irmãos tornaram-se padrão de fé. Quando falamos padrão de fé, nós estamos falando uma fé, a fé celestial, a fé que salva o homem, a fé que leva à obediência. E esses irmãos, eles se tornaram padrões. Veja só, continuando assim, para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, eles se tornaram modelo de fé. Essa igreja, esses irmãos cresceram de uma forma extraordinária, mas não por conta de oba-oba, não por conta de festa, não por conta de eventos, mas por conta da fé, por conta do crer no Senhor Jesus, entender a missão que Deus tinha para eles. Isso fez com que eles se importassem com as outras pessoas. Lembra que Jesus falou em João, capítulo 4, versículo 34, uma comida tenho, que é fazer a vontade do meu Pai, que está no céu. Então, no versículo 8 diz, porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. A principal missão da igreja hoje é propagar o Evangelho. A igreja que se preocupa apenas com eventos, a igreja que se preocupa apenas em manter-se ali entre si, se autoalimentando continuamente, sem se preocupar com os incrédulos, sem se preocupar com o povo, com o mundo, no sentido de levar boas novas a essas pessoas, não está cumprindo a missão que Deus deixou para a igreja. A missão da igreja é propagar o Evangelho. A missão da igreja é falar o poder de Deus para a salvação do homem. A missão da igreja é abrir sua boca e falar as coisas maravilhosas do céu. É falar o Evangelho de Cristo Jesus. O trabalho de conversão, o trabalho de convencer o homem, não é trabalho de pregador, não é trabalho de evangelista, não é trabalho de discípulo, é trabalho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado,
Mas para que o Espírito Santo possa convencer o homem do pecado, o discípulo precisa estar pregando o Evangelho de Deus. Quando ele prega o Evangelho de Deus, o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa. E quando a pessoa ela entende que se arrepende, o Senhor acrescenta essa pessoa à sua igreja, de acordo com Atos 2:47. É o que nós vimos quando Pedro começou a pregar o Evangelho ali no dia de Pentecostes. Quando ele falou em Atos capítulo 2, versículo 23 e 24, que as pessoas haviam matado o Filho de Deus, o autor da salvação, mas Deus o ressuscitou. Então, pregar o Evangelho é exatamente falar que Jesus, ele morreu, foi sepultado, que Deus o ressuscitou. Porque o Evangelho é exatamente isso, é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao versículo 4, nos mostra exatamente isso. E Paulo falando aos Coríntios, dizendo que esse Evangelho é o que salva, se manter fiel a ele. Então nós precisamos entender a missão que a igreja tem e precisamos pregar o Evangelho de Cristo. Jesus foi a primeira ordem que ele deu após ressurreto, foi de falar aos discípulos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Então, Jesus falou para que ele fosse ao mundo, falar que ele havia morrido, foi sepultado e que ele ressuscitou. Então, aquelas pessoas que acreditassem nessa mensagem, obedecessem o Evangelho, seria salvo. E como eles iriam serem salvos? Como obedecer o Evangelho? Paulo fala aos Romanos capítulo 6, versículo 3 em diante, de que é no batismo que a pessoa obedece o Evangelho, porque no batismo nós imitamos a morte do Senhor. Não foi isso que ele falou em Marcos? Pregue o Evangelho. Fale que eu morri, fui sepultado e ressurgi. Quem crê em que no Evangelho e for batizado, será salvo. Paulo ainda aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. E Paulo, falando ainda aos Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18, ele diz que graças a Deus que vocês receberam a forma de ensino. Qual é essa forma de ensino? O Evangelho. E essa forma de ensino livrou eles da escravidão do pecado. E agora são servos de Cristo Jesus. Então Paulo aqui, aos Tessalonicenses, ele fala que esses irmãos tornaram-se exemplo de fé, exemplo da missão que Deus tinha dado para a igreja, que Deus deu à igreja. Ele diz, no versículo 9, que ele diz, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos converteste dos ídolos a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 10. Enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira, que certamente virá. Olha só, então Paulo aqui ele fala que esses irmãos, eles deixaram o pecado, os ídolos, que eram o que realmente ali na Macedônia, é o que realmente predominava. Então deixaram os ídolos e se voltaram a servir ao Deus vivo. Então hoje, como nós podemos servir a um Deus vivo e nos tornarmos padrão da missão de Cristo aqui na terra? Quando nós deixarmos verdadeiramente o pecado, quando nós abandonarmos práticas mundanas e voltarmos para servir ao único Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que um dia virá, com certeza, como diz no versículo 10, o Deus que nos livra da ira, que certamente virá. Que ira? O juízo eterno. Então, ele fala no versículo 10, enquanto aguardais do céu o seu Filho. Então, nós precisamos manter essa esperança.
que o Filho de Deus, ele vai vir. O Filho de Deus vai vir, ele vai vir para julgar. Ele vai vir para, como diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 7, quando ele diz, vou ler a partir do versículo 6, de fato, é justo diante de Deus que ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. Então, não é nosso dever, não é nosso papel retribuir as tribulações, ir contra as perseguições que às vezes se enfrenta, é um trabalho do Senhor. É justo para Ele retribuir essas aflições para aqueles que nos atribulam. Versículo 7 diz, e quanto a vós, que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Então, quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier, Ele vai nos dar alívio. Nós sofremos nesse momento aqui, enquanto estamos aqui, mas isso é passageiro. O Senhor vai nos dar alívio quando Ele vier com seus santos anjos. O versículo 8 ele diz, Ele punirá os que não conhecem Deus e os que não são submissos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Essa é a vida eterna de acordo com João 17, versículo 3. Então, deixar de conhecer a Deus e não ser submisso ao Evangelho é estar debaixo da vingança do Senhor quando Ele vier. Então ele diz no versículo 9, eles sofrerão pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Que pior castigo o homem pode receber de estar longe da presença de Deus. Então, se queremos ser imitadores de Deus, se queremos cumprir com o seu papel, nós precisamos examinar a vontade do Senhor e obedecer a sua palavra. Precisamos estar propagando o Evangelho, precisamos estar realmente falando o Evangelho poderoso de salvação. E para você que ainda não foi submisso ao Evangelho de Cristo, entenda que o Senhor Ele virá e Ele vai vir se vingar daqueles que não obedeceram ao Evangelho. O Evangelho é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Você precisa entender que Jesus Cristo veio a esse mundo. Jesus Cristo, Ele pregou a paz, pregou as boas novas. Jesus Cristo, Ele deixou os critérios para a salvação. Jesus Cristo, Ele quer que você entenda e creia no seu trabalho redentor. Que Ele é o único que pode lhe livrar dos seus pecados. A Bíblia diz em Romanos 3, 9, que todos estão debaixo do pecado. Não há ninguém que esteja sem pecado. A Bíblia diz também em Atos 17, 30 e 31, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele ordena agora que todos se arrependam em todo lugar, porque Ele determinou um dia julgar por um homem, por um varão justo, a quem ressuscitou, ou seja, o próprio Senhor Jesus. Então, precisa se arrepender. Você precisa crer no Evangelho, precisa se arrepender dos seus pecados, precisa confessar o Senhor Jesus, precisa ser batizado para a remissão de pecado. Em Pentecostes, quando muitas pessoas ali estavam ouvindo e perguntaram, depois de ouvir essa mensagem do Evangelho, e perguntaram a Pedro o que eles deveriam fazer, Pedro diz, olha, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado para a remissão de pecado e receber o Espírito Santo. Então, naquele dia, aquelas pessoas que receberam com fé aquela palavra, eles foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas que de bom grado receberam a palavra de Deus. Aquelas pessoas, de acordo com Atos 2, 47, foram acrescentados à igreja do Senhor. Ninguém é acrescentado à igreja do Senhor se não obedecer os critérios que Ele deixou.
O batismo é para remissão de pecado. O batismo é para salvação. O batismo é para receber o selo de Deus, o Espírito Santo, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 13, que Paulo fala que aqueles irmãos, depois que eles ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, foram selados. Então, a Bíblia diz em Gálatas 3, versículo 27, porque todos quanto foram batizados se revestiram de Cristo. O batismo é para receber o Espírito Santo. Há um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Então, se você entendeu essa mensagem, se você entende o Evangelho do Senhor, procure obedecer. Porque o Senhor, Ele vem, mas Ele vem trazer vingança daqueles que não são submissos ao seu Evangelho. Que Deus abençoe você, que Deus lhe dê, assim, a longanimidade dEle, e que seja misericordioso, mas que você não demore em obedecer ao Senhor. Que Deus te abençoe.